Deus nos compara à ave que representa a força, a majestade, a grandeza. E Ele compara as nossas vidas. Ou seja, Ele compara aqueles que esperam nele. E quando vemos essa comparação com a águia, o animal mais majestoso que existe, daqueles que voam, nós começamos a observar por que essa comparação. E isso nos faz realmente transbordar de alegria, como que Deus pensa em todos os detalhes. Como que a palavra de Deus, as Santas Escrituras, elas nos ensinam e elas ainda fazem um comparativo para podermos entender melhor. E do que eu estou falando? Eu estou falando exatamente da promessa do Senhor, a promessa que diz assim: os que esperam no Senhor subirão como águias, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esse é o versículo que está escrito no livro de Isaías e a promessa do Senhor para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele. Vamos ler? Livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o nosso Deus. Nós vamos refletir? Vamos refletir por que Deus nos compara a essa ave tão linda, essa ave que representa a grandeza, a majestade, a força. Pois bem, ela, primeira parte, ela é uma ave que quando voa alto, ela consegue atingir até 6.000 metros de altura. Porém, o seu voo é solitário. E o que quer dizer isso para nós? Veja bem, por mais que nós tenhamos a nossa congregação, os nossos irmãos, a nossa família, e comungamos o nome de Deus, a comunhão com Cristo Jesus, precisamos ter o nosso particular com Ele. Precisamos ter um momento que é só nós e Ele, porque assim é que Deus nos faz subir como asas de águia. É assim que Ele nos eleva na altura. É no nosso particular, é no nosso secreto com Ele. Essa intimidade que buscamos ter com a palavra de Deus, com o entendimento das Santas Escrituras. Mais uma coisinha que a águia tem. Aliás, ela tem muitas coisas. Vamos falar algumas partes. A águia, quando ela se depara com uma tempestade, pensa que ela corre? Pensa que ela recua? Ela não recua. Ela enfrenta a tempestade. E quando vem a turbulência? Ela enfrenta a turbulência. Porque Deus deu para ela 2 asas enormes que chegam a completar de largura mais de 2 metros. E ela consegue, com a articulação das suas asas, romper a tempestade. Ela consegue romper com sua articulação a turbulência. E essa turbulência faz, sabe o que com ela? Ela usa essa turbulência e essa turbulência joga ela mais alto ainda. Ou seja, o Senhor nos compara a esse animal, essa ave linda, porque é exatamente isso que Ele nos capacita para fazer. No meio de uma tribulação, no meio de um problema, de algo que falamos assim, Senhor, como é que eu vou sair dessa situação?
Nós usamos essa tribulação, essa turbulência, essa tempestade e ela faz com que nós venhamos subir mais alto. Porque quem agrada a Deus tem esse benefício. E ele compara a águia para que nós possamos entender isso. Como vamos entender isso? Que vamos voar, que vamos subir. Aí nós vamos vendo as características da águia e vendo que realmente é assim. Você já se viu algum dia numa situação tão difícil como eu falei? Como eu vou sair disso? E depois que você saiu disso, você disse assim: eu precisava ter passado por isso. Eu cresci mais. Eu agora vejo com outros olhos. Com certeza você já passou por isso. Pois foi isso que você fez. Você articulou no meio da turbulência e fez com que ela te levasse para mais alto. Exatamente isso. E tem outra coisa que acontece com a águia. A águia, ela tem uma percepção muito grande. Muito. O ouvido dela, nem dizem, a ciência diz que ele ouve até 5.000 vezes mais que o ser humano. É muito, né? Mas Deus tem isso para nós. Como que eu vou ouvir 5.000 vezes mais? Só existe uma maneira. É quando damos ouvido à voz de Deus. Aí ouvimos 5.000 vezes mais que um ser humano comum. Porque quando damos ouvido a Ele, literalmente, Ele, o Espírito Santo, Ele consegue nos fazer vivenciar aquilo que Deus sonhou para nós, imaginou para nós, fez para nós, nos fez nascer para tal coisa. E não fica só por aí. A águia, ela, quando voa muito alto, ela tem uma visão ampla de todas as coisas. Pode perceber. Quem de nós nunca falou assim: nossa, há 10 anos atrás eu não pensava assim, eu não via assim, mas agora eu vejo assim. Por quê? Porque nós subimos. Nós estamos num nível muito mais alto, nosso nível espiritual cresceu, né? Foi elevado como o da águia. E aí nós passamos a ver com outros olhos. Coisas pequenas não nos atingem mais. Coisas grandes não têm tanto valor assim. São pequenas, porque nós aprendemos que as coisas de Deus é que são verdadeiramente grandes e ricas. E aí nós passamos a viver com muito mais simplicidade, com muito mais humildade diante de Deus. Passamos a amar mais, porque passamos a compreender melhor o nosso irmão. Conseguimos ser mais felizes, porque passamos a dar valor a cada detalhe da natureza. Olha como que passamos a admirar a natureza. Deus, ele nos compara à natureza. Então nós passamos a observar esses detalhes, como estamos fazendo agora, observando uma ave do céu. Agora veja bem, tem uma coisa da águia, que essa é a que mais me encanta. A águia, ela tem suas penas bem grudadinhas umas nas outras, tá? Elas são, parece até um zíper assim, elas colam uma nas outras. Mas ela não usa só isso não, o que já é natural dela. Ela faz algo a mais para se proteger. Existe uma glândula que Deus colocou na águia que libera um óleo. É um óleo encerado. E ela pega com o bico. Ela vai lá, ela pega essa substância e ela vai passando na junção das penas. E ali ela sela as penas. Sabe para que ela faz isso?
Quando ela está no céu voando, ela escolhe qual alimento que ela quer, qual o objetivo dela. E quando o objetivo dela está no mar, ela mira e ela desce. E quando ela pega, ela voa de volta na mesma hora. Mas Andréia, ela entra no mar, ela se molha. Aí é que está. Ela está encerada, ela está blindada com óleo. Então ela desliza na água. Não dá tempo da água encharcar suas penas. O que é esse óleo para nós? A palavra diz, unges a minha cabeça com óleo. Esse óleo que é característico do Espírito Santo de Deus, que nós oramos falando, Senhor, me unge com o óleo do teu Santo Espírito. Nós tipificamos com o óleo. É perfeito, gente. É perfeito o que Deus quer de nós. Ela tem o trabalho de selar as suas penas. Ela já tem o Espírito Santo. Ela já tem o óleo. Assim como nós já temos. A palavra diz que o Espírito Santo habita em nós. Mas ela tem o trabalho de pegar e passar. Cada fenda ali, ó. Cada junção ali, ó, das penas. Assim como nós temos o Espírito Santo, mas temos que ter o trabalho de estar nos blindando diariamente com o óleo do Espírito Santo de Deus. Como fazemos isso? Através da sua palavra. As Santas Escrituras, que foi deixada por Deus para nós, que Ele diz que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, e que o Espírito Santo ele fala através das palavras reveladas por Deus para nos levar à eternidade. O que está aqui é o suficiente para nos levar à eternidade. E exatamente como a águia, nós nos blindamos através da nossa oração, através do conhecimento da sua palavra, através da nossa edificação, através do nosso amor pela palavra de Deus e a nossa paixão para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E nós finalizamos esse pequeno ensino, uma bênção em cada lar. Nós finalizamos hoje dizendo a você e a mim também, porque quando eu falo para você, eu também estou falando para mim. A cada dia que nós venhamos estar nos blindando com esse óleo, assim como a águia, blindando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Como? Se alimentando da palavra de Deus, porque ela nos blinda. Como? Orando ao Deus Altíssimo, verdadeiro, porque é Ele que nos guarda. E vamos fixar na nossa mente e no nosso coração o óleo do Espírito Santo, assim como a águia. A percepção de ver, ouvir a voz de Deus. Como, Senhor, me faça ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E Ele fará. Subindo alto, sim, mas com o voo plano, porque a águia ela sobe alto. E lá em cima, com suas asas enormes, ela tem um voo plano, mas lembra que é solitário. Então nós precisamos ter o quê? O descanso em Deus, nós e Ele. Esse voo solitário fala da nossa vida em particular com Ele. Quando temos, nós planamos, nós voamos tranquilos, porque estamos seguros em Cristo.
Que esse ensinamento nunca saia da nossa mente. Que nós venhamos prosseguir cada dia, cada minuto da nossa vida, fazendo exatamente dessa maneira. Nos blindando, driblando a turbulência, subindo mais alto, porque é isso que Deus tem para mim e para você. Que Deus abençoe a vida da doutora Raifa Samer, minha mestra, que me ensina incansavelmente a palavra de Deus, a sua vida que me assiste e que eu, muito feliz, abri esse programa como uma bênção em cada lar. E você que tem aberto o seu coração, o seu lar para receber a palavra de Deus, que você seja abençoado. E que Deus esteja colocando as suas grandes e preciosas bênçãos sempre à nossa disposição, mas que nós tenhamos todo discernimento, toda percepção para usufruir das bênçãos de Deus. Que Deus seja louvado.